Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, espalhados pelo nosso Brasil imenso, em cada cidade, em cada estado, a esta comunidade, Senhor Jesus, Nova Caçapava, a todos um bom dia. É com bastante alegria que nós despertamos desse dia do Senhor, já louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Graças a Ele permitiu a mim e a você a despertar de mais uma noite de sono, já um grande louvor a Ti, porque Deus merece todo o nosso louvor, todos os nossos agradecimentos. E louvando ainda por essa palavra que vamos ouvir, palavra que cura, que salva, que liberta nesta pregação. E a palavra se encontra em João capítulo 21, do versículo 1 ao 19. É uma leitura bastante extensa, mas vamos fazer. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam eles: Também nós vamos contigo. Partiram, entraram nas barcas, naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes, acaso, alguma coisa para comer? Não, responderam eles. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e acharei. Lançaram a rede e já não podia arrastá-lo por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou as águas. E os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estava longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima dela, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro puxou a rede para terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou a perguntar: Quem és tu? Pois bem sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu-lhe, do mesmo modo, o peixe. E era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos.
depois de ter ressuscitado. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jona, ama-me mais do que estes? Respondeu: Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Ama-me? Respondeu-lhe Jesus: Sabe tudo de mim, Senhor. Sabe que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andava onde queria. Mas quando for velho, estenderá a tua mão e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou-me: Segue-me, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, familiares, amigos, vizinhos, espalhados por toda parte aonde vai estar chegando esta pregação, vemos aqui a terceira manifestação de Jesus após a sua ressurreição, trazendo, sim, e mostrando para os discípulos aquilo que é preciso eles conhecer e saber para aplicar no dia a dia a partir de quando Jesus voltar definitivamente para o coração do Pai. Por isso, Jesus vai fazendo todo esse acompanhamento deles enquanto ainda está aqui na terra, aparecendo para que eles possam acreditar, ter certeza da sua ressurreição e pregar com poder, com autoridade, sem medo, a palavra. Palavra essa que o próprio Jesus pregou para eles para dar continuidade. E Jesus, diante desse momento no qual ali a gente percebe que Pedro e os demais discípulos já estavam se acomodando, tanto que eles falam que vai pescar. Quando Pedro fala, vou pescar, os outros também, vamos contigo. Porque eles não estavam mais preocupados mais com tudo aquilo que tinha acontecido, então eles estavam voltando já para a vida velha, voltar à pescaria, mas não era a pescaria no qual Jesus tinha indicado que era para eles fazer. Eles estavam voltando para a pescaria, que era o trabalho que eles realizavam mesmo. Eles eram pescadores. E Jesus queria que eles fossem pescadores de alma, pescadores de homem. Por isso, Jesus vai ao encontro deles novamente. E assim que eles estão voltando à noite, já para a beira da praia, próxima da praia, eles percebem que nada tinha apanhado. Menos, nada apanhamos, nada, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Aí Jesus, percebendo eles já chegando próximo, pergunta: Moços, tem alguma coisa para comer? Eles falam: Não, lança a rede à direita. Aí aquele discípulo mais esperto que acompanhava percebeu que não era uma voz comum, era a voz do Senhor. E devemos mesmo entender e compreender a voz do Senhor. E ele compreendeu a voz do Senhor. No coração ele sentiu a força e o poder da voz do Senhor. Aí esse discípulo que Jesus amava disse: é o Senhor. Quando falou que era o Senhor, Pedro estava nu. Ele rapidamente pega a túnica e se veste para se cobrir o corpo,
e já se lança na água, nem espera a barca acabar de chegar na beira da praia e já se lança a água. E eles que lançaram a rede, que tinha pegado tão grande quantidade de peixe, ficaram assustados, mas vinha puxando lentamente para a praia. E Pedro veio chegando, viu ali fogo aceso, um peixe em cima da brasa, mas Jesus perguntou: tem mais algum peixinho? E traga mais algum peixinho dos que pescaram agora, para que a gente possa assar. Assado os peixes, Jesus tomou o peixe e o pão, partiu, distribuiu para eles ali se alimentar. Nenhum deles ousava perguntar: quem és tu? Pois já reconheceram que era o Senhor. E Jesus vai confirmar Pedro naquilo que ele tinha que assumir. Jesus pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me ama? E Jesus vai perguntando: tu me amas? Falou por 3 vezes. Pedro entristeceu porque Jesus perguntou por 3 vezes se amava. E ele responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. O Senhor conhece tudo de mim, apacenta as minhas ovelhas. Então, amados irmãos, a gente vê que foi ali uma manifestação de fé daqueles que ouviram as últimas instruções de Jesus, porque logo em seguida Jesus dava, sim, a última palavra ali nessa pregação de hoje é para seguir. Seguir-me. Quer dizer, seguir Jesus é esquecer tudo para trás, é seguir para viver uma vida nova, não voltar mais à vida velha. Pedro já estava voltando à vida velha, a vida de pescadores mesmo nos altos mares, mas ele tinha que partir dali e seguir Jesus. Jesus volta para o Pai, mas os discípulos tinham que continuar a sua missão, que era apacentar as ovelhas. E as ovelhas continuam sendo apacentadas até hoje. Amados irmãos, sabemos que foi muitos papas que já passou pela nossa igreja e está vindo aí já um outro que vai ser votado e colocado no lugar do sucessor de Pedro, lá no começo, que hoje é o nosso Papa Francisco, que Deus o levou, agora recente, mas já está todo o preparativo já acontecendo para a eleição do próprio e novo Papa. Amados irmãos, tenhamos todos um bom dia, fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Maria, que a força e a luz da palavra de Deus possa nos instruir cada vez mais a fazer as coisas conforme o desejo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.